novidade. Ela busca a todo custo, não uma autobiografia centrada num sujeito egóico, numa ideia de eu, mas ela busca a todo custo uma autobiografia centrada enquanto dimensão política. Esse é o comum, isso vai estar nos dois prefácios, 74 e 38 vai estar na obra. Veja, eu gostaria de um dia aprofundar isso, aqui eu não vou fazer, mas só vou dizer uma coisa que eu acho fundamental, né? Danilo postou hoje no nosso grupo um vídeo, que é uma palestra de um professor da Universidade de São Paulo, sobre Herbert Marcuse. Herbert Marcuse é uma espécie de sombra intelectual aqui nessa obra, porque nesse momento, Angela Davis, ali por volta de entre 70 e 74, ela tinha travado amizade e orientação com Herbert Marcuse, que é um filósofo da chamada Escola de Frankfurt, e que viveu nos Estados Unidos porque ele era judeu e foi exilado por conta do nazismo. A influência de Marcuse aqui é direta, a influência da Escola de Frankfurt aqui é direta. Há um texto, eu só vou aventar, porque infelizmente não vai dar para aprofundar, mas é um tema absolutamente central, eu acho, na obra de Angela Davis, que é essa saída do sujeito egóico para a dimensão política do sujeito, a dimensão política da subjetividade. Ela sai do sujeito egóico para a dimensão política da subjetividade. Veja, ela aprendeu isso com os frankfurtianos. Há um pensador frankfurtiano que ela conheceu, não só leu, ela conheceu pessoalmente na Alemanha, que é uma figura chamada Max Horkheimer. Esse Max Horkheimer, ele tem um ensaio chamado Teoria Tradicional e Teoria Crítica. É um ensaio que eu recomendo, ele foi traduzido no Brasil nos anos 70, na coleção Os Pensadores, na primeira edição. Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Eu só vou dizer uma coisa desse ensaio, porque esse ensaio é longo, eu gostaria, mais uma vez, gostaria de fazer muita coisa aqui que eu não vou poder fazer, não é? Mas, de qualquer maneira, eu avento, eu digo alguma coisa. Veja, o que é que eu vou destacar nesse ensaio? É que o Max Horkheimer, ele parte da seguinte pressuposição, ele diz, a teoria tradicional ocidental nasce com Descartes, e a teoria crítica ocidental nasce com Karl Marx. Parece uma receitazinha, mas não é não. Nasce com Descartes por quê? Porque, segundo o próprio Max Horkheimer, Descartes é o pai da chamada subjetividade egóica. Descartes ficou famoso por uma frase onde ele diz que penso, logo existe, je pense, eu penso, eu penso. Quer dizer, o mundo depende da existência daquilo que o sujeito diz dele, do mundo. Marx vai fazer exatamente o contrário, segundo Horkheimer. O meu pensamento não depende só de mim mesmo e tal. Então, nesse sentido, Horkheimer vai dizer, a teoria tradicional, ela é marcadamente burguesa, e a teoria crítica, ela procura o tempo inteiro se afastar dessa teoria para fundamentar o sujeito, não nele mesmo, mas numa concepção política de subjetividade. Essa tese, Angela Davis, de fato, cumpriu a risca, mas não se trata de cumprir, se trata de ela esposar como uma tese fundamental para a sua filosofia. Eu diria que esse é um ponto de partida da filosofia de Angela Davis. Então, nesse sentido, o que é comum aos dois prefácios, de 74 e 88, é exatamente a ideia dela explicar o que é autobiografia, porque ela deu esse nome, uma autobiografia, e como ela não vai fazer um autoelogio. Essa obra não é de autoelogio da jovem Angela Davis, ela procura fugir de toda forma de egocentrismo, e, principalmente, o interesse dela é entender a subjetividade como produção política. Isso é uma tese que eu acho absolutamente original. É o que eu chamo de tese de conteúdo. Agora, esse trabalho, essa tese de conteúdo, ela está dentro de uma forma. Essa forma da autobiografia, ela usa em forma, primeiro, a forma é quase um diário. Só que não é um diário no sentido, veja, aquele diário que a pessoa escreve, acordei de manhã, tomei café, aí não, veja, aí ela cairia no que ela vinha condenando de autobiografia que ela não quer fazer. Né? É um diário, mas é um diário muito especializado. Ele não é um diário de futilidades. Isso, para mim, foi a primeira coisa que mais me deixou apaixonado por essa obra. Ele não é um diário de futilidades. Essa obra ela foi escrita em forma de diário. Por isso que ela data 9 de tal, de 1970, 9, então ela data. Então, significa dizer, ela assume uma forma de diário. Só que Angela Davis também muda a noção de diário. Diário aqui não é
um diário de futilidade, não é uma louvação de futilidade. Diário aqui são o que ela chama de, não é ela que chama, eu atribuo a ela isso. Aqui é um diário de momentos decisivos de um período da vida de Angela Davis. Então, são momentos decisivos de um período da vida de Angela Davis. Na página 25, quem quiser me acompanhar aí, eu chamo a atenção de vocês, na página 25, para uma frase que me chamou muita atenção, que já estamos basicamente no capítulo. É uma das frases mais bonitas que eu acho desse capítulo, logo no começo, né? Eu queria ler com você, eu não vou ler muita coisa aqui, não sei se Danilo Edical vai ler, mas eu espero que as pessoas tenham lido pelo menos uma parte desse capítulo primeiro. Então, vamos lá. Para entender o que é momentos decisivos em Angela Davis, que não é apenas um diário de futilidade. Na página 25, há uma frase que eu acho lapidar, para ilustrar isso. O primeiro parágrafo, depois, 9 de agosto, 70, tal, você pula o parágrafo, aí começa, caminhei para o banheiro, veja que coisa interessante, veja que forma de escrita interessante, veja aí, ela diz assim, caminhei para o banheiro e fiquei diante do espelho, tentando encaixar as pontas dos cabelos sobre o elástico apertado. Como asas quebradas, minhas mãos se debatiam em torno da minha cabeça. Meus pensamentos estavam completamente dissociados daquele movimento. Ponto. Acho maravilhoso. Maravilhoso. Para mim, eu sintetizo a ideia de momento decisivo de Angela Davis exatamente aqui. Repare, aqui há uma estrutura nessa frase, que para mim é a estrutura da concepção que Angela Davis tem de diário e de autobiografia. Primeiro, ela descreve uma coisa absolutamente simples. Caminhei para o banheiro, por exemplo. Nesse íntere de caminhar para o banheiro, quando chega lá, ela usa um termo que é absolutamente lírico. Lírico, que é muito interessante. Ela faz uso de um lirismo que é típico de quem conhece poesia, e vocês vão entender daqui a pouco por que Angela Davis conhece poesia, que é quando ela associa as mãos delas a asas quebradas. Tal. Eu acho isso fundamental, porque asa é um termo fundamental, vai aparecer outras vezes nessa biografia, e está associado e já prefigura aquilo que será o futuro de Angela Davis nesse mesmo capítulo, que é a prisão. E, por fim, a ideia do pensamento está dissociada do movimento. Pronto, aqui é o seguinte, você só entende a palavra movimento se você entender o que veio antes, tá certo? O que veio antes. O que veio antes é uma descrição que ela faz, que é que ela descreve como uma situação absolutamente chocante, que é a morte do jovem Jonathan Jackson, irmão de George Jackson. Eu até diria, esse capítulo aqui, ele não é compreendido, vou repetir, esse capítulo aqui não é compreendido na sua totalidade, se você não souber quem é George Jackson e quem é Jonathan Jackson, e o que fez Jonathan Jackson, e a relação deles com a prisão e com a morte. Veja, Angela Davis, se você não sabe isso, você não entende a palavra movimento aqui. Eu estava querendo dissociar meu pensamento daquele movimento, o movimento que ela vinha descrevendo. Eu vou dizer daqui a pouco, não sei se Danilo de Cabo vai também comentar, mas para mim é absolutamente fundamental e não podemos passar, não é assim, passar por cima disso, é fundamental esse momento e tal. Então, veja, aqui há um elemento lírico que eu acho fundamental, que quebra, olha, o lirismo em Angela Davis quebra a banalidade do cotidiano. Ir para um banheiro, todo mundo vai. Não há novidade nenhuma, Angela Davis não diz novidade nenhuma em descrever ir para o banheiro. A questão é o que ela fará lá. O que ela fará lá é absolutamente fundamental. O que ela fará no banheiro será absolutamente fundamental. Que é, digamos assim, é como se fosse, veja, ela sai da situação normal, da banalidade, e no banheiro ela tem um momento de estranhamento, que é quando ela compara as mãos dela com asas quebradas, e quando ela se defronta com esse movimento que ela vinha descrevendo antes. Absolutamente fundamental. Agora, veja, por que Angela Davis usa esse recurso? Aí é um dado da biografia dela. Veja, todo mundo pensa que Angela Davis inicialmente é formada em filosofia. Eu tive que estudar isso para o curso que eu dei em 2019 na UFS, né? Angela Davis, inicialmente, a formação dela é em letras. E letras francês. Letras e letras francês. Ela vai para a filosofia depois. Porque ela vai para a filosofia porque ela estava numa universidade. Depois eu até estudei essa universidade, que é uma universidade moderna, interessante, onde ela estudou. E ela fazia francês e ela pegou uma cadeira dessas, cadeira isolada que todo mundo faz, com esse professor chamado Herbert Marcuse, que nem era tão famoso na época. Ele estava garantindo o seu, estava colocando o leite em casa e o pão, né? E aí ela conhece ele e fica amiga pessoal dele,
E ele diz, olha, eu acho que você tem tino para filosofia, você devia, com todo respeito ao curso de letras, mas eu acho que você pode avançar mais, tal, tal. Ela se animou mesmo, e ela basicamente conclui letras francês e já embarca na filosofia, tal. Então, veja, significa dizer, Angela Davis, ela tem um estilo que você... ela é uma escritora, isso é importante. Angela Davis é uma escritora, Angela Davis tem uma identidade com a escrita. Se ela não fosse o que é hoje, ela seria uma escritora, isso eu acho fundamental. Ela tem o tino da escritora e ela, obviamente, tentou aprimorar isso quando ela fez a sua graduação em inglês e francês. Mas isso é só um detalhe, eu não quero me prender exatamente a isso. Voltando à forma... Voltando a... Oi, diz. Eu só quero falar de um comentário aqui que a Nicruz fez. Não, olha, eu não estou acompanhando nenhum. Só um parênteses. Eu vou falar porque você já passou, né? Você já passou. E eu não consigo acompanhar. Eu não consigo acompanhar quem escreve. Se as pessoas falarem, é melhor. Agora, se escrever, alguém lê. Por favor. Pois não, Daniel, pode falar. Tá. Então, a Nicruz diz o seguinte, a respeito da biografia. Ela diz assim, exatamente, não é um diário, mas como informa no prefácio Raquel Barreto, é uma tradição negra de narrativas autobiográficas usada desde o século XVIII. E aí, como você falou e aí abordou, falando a respeito de letras, que Angela Davis era formada em letras, a gente tem uma professora aqui do Departamento de Letras também, da UFS, a professora Amália, viu? Que veio aqui assistir a sua palestra. Sim. Boa tarde, professora Amália, e obrigado por estar participando também. A Amália é de inglês, eu acho que a Amália é a professora de inglês. Acho que é ela. Isso, de inglês. Ela mesmo. Então, veja, é isso. Não é um diário no sentido... Porque diário virou uma coisa muito, muito banal, ou talvez assim, uma coisa meio adolescente e tal. O que Angela Davis faz não é isso. Agora, a forma ela coloca o invólucro do diário, porque ela data, ela tal. Só que o que eu acho, isso para mim é muito marcante no que eu chamo de forma, né, de Angela Davis, é a preocupação que ela tem com a forma, no sentido de garantir, digamos assim, uma perspectiva de escrita. Isso eu acho muito importante. Significa dizer, Angela Davis, ela quer comunicar alguma coisa. Então, isso, para mim, por isso que não é uma coisa egocêntrica, fechada nela, ou, digamos assim, uma espécie de autoelogio, né? Isso eu acho fundamental nessa biografia, na autobiografia e tal. Depois, ainda, veja bem, a tônica da autobiografia, eu acho muito interessante isso, né? Que ela sempre vai exemplo pessoal e leitura coletiva. Leitura coletiva e exemplo pessoal. Veja, você vai encontrar isso até o final dessa biografia. É uma segunda coisa que me fascina muito. Ela cruza elementos pessoais com elementos coletivos, tal. Por exemplo, ela aqui, eu não vou trabalhar esse tema, mas se alguém quiser, fique imensamente à vontade. Eu não... por exemplo, a maneira com que ela trata dois temas extremamente delicados, e ela já começa no primeiro capítulo. A maneira com que ela desloca o problema pessoal para o problema coletivo eu diria, é um método em Angela Davis. É um método em Angela Davis. Dois temas delicados aqui, que, para mim, ela dá a solução que eu acho a mais interessante. O tema da droga e o tema da homossexualidade, quando ela vai presa, quando ela está na cadeia feminina. Observem, há um parágrafo inteiro sobre o tema da droga e há um parágrafo inteiro sobre o tema da homossexualidade feminina. E veja a maneira com que Angela Davis aborda essas duas situações. Eu acho muito interessante. Mereceria um trabalho à parte, na minha opinião. Agora, o problema é que ela não aprofunda, a preocupação dela é uma preocupação inicialmente descritiva e depois deslocar o problema para uma situação coletiva. E eu acho importante, porque isso eu me lembro no curso, alguém me perguntou sobre isso, eu disse, é melhor a gente ler o que ela diz, para você não se precipitar numa interpretação sobre o que não leu ainda. Era melhor ler tal. Eu anotei aqui, se alguém quiser aprofundar, fique à vontade. Agora, a maneira com que ela dá uma resolução para essas duas situações é sempre assim. Ela não foca no indivíduo, porque ela foca no indivíduo para lançar para o coletivo. Isso, observem bem, isso está quase no final deste primeiro capítulo, que é o tema da droga na prisão e o tema da homossexualidade. E quando eu falo droga aqui, vamos tomar cuidado. É droga no sentido remédio mesmo. Não estou falando de maconha, cocaína, não. Estou falando de uma situação que ela percebeu e que ela, inclusive, ela usa o termo pesadelo para ela. Isso me marcou muito. Eu até risquei isso na minha fala, né, e no meu texto, que ela disse, isso foi um pesadelo para mim.
porque era proposital doparem as moças para que não houvesse reação alguma. Ela diz isso, mais ou menos palavra dela. Agora, veja, isso, para mim, faz parte de uma forma, né, da maneira como Angela Davis escreve, isso para mim, fundamental. Né? Então, veja, essa biografia, ela acaba sendo três coisas na sua forma que eu acho interessantíssima. Ela é um exemplo pessoal, ela é um exemplo de lirismo e ela é uma leitura coletiva ou política da subjetividade. Isso, para mim, é o mais marcante nessa obra. Eu definiria a forma da autobiografia de Angela Davis em três perspectivas. Primeiro, é um exemplo pessoal, porque ela não prescinde de si mesma. É ela que está falando na primeira pessoa, ninguém tem dúvida disso. Mas, veja, isso não reduz ela, Angela Davis, a um autoelogio, de maneira nenhuma. Eu acho isso interessante. Por quê? Porque ela usa o lirismo, na maioria das vezes, para fazer a ponte para uma leitura política da subjetividade. Né? Então, eu acho isso muito interessante, porque essa autobiografia é uma autobiografia que trata momentos decisivos de Angela Davis, que foram momentos difíceis da vida dela. Né? Dentre elas, a clandestinidade e a prisão, que são dois termos centrais, são eixos, né, para esse livro. E, por fim, as 6 partes dos títulos dos capítulos. Eu chamo título de capítulo, mas ela chama de parte, né? Foi traduzido em português como parte, né? São 6 partes. Essas 6 partes já chamam a atenção direta, porque ela usa 6 palavras. São 6 palavras, não é? Redes, rochas, águas, chamas, muros e pontes. Primeiro, todas no plural, e sempre precedida de uma epígrafe abaixo da palavra. Sempre, observe, sempre precede de uma epígrafe. Ou a epígrafe é de alguém de fora, ou é dela mesma. Por exemplo, nessa primeira, nossa, que são as redes, a epígrafe é dela. Mas existirão epígrafes de pessoas que, obviamente, encaixa. Por exemplo, ela cita Frederico Garcia Lorca. Não sei se vocês observaram isso. Não sei se alguém observou esse detalhe. Uma das epígrafes é de Frederico Garcia Lorca. Significa dizer, alguém que cita Lorca sabe quem está citando. Lorca é um poeta espanhol, é um poeta antifascista, é um poeta que foi fuzilado pelos fascistas na Espanha. Esse é Lorca. É citado aqui. E ela cita um poeta que eu não conhecia, eu fui pesquisar ele desde 2019, encontrei algumas coisas sobre ele, que é um poeta muito interessante também. O nome desse poeta é Wallace Stevens. Ela cita no capítulo Muros. Eu fui atrás desse poeta e encontrei um livro muito interessante sobre ele, que é organizado por um poeta brasileiro, Augusto de Campos, está aqui. O livro Poesia da Recusa, os poetas da recusa, o Wallace Stevens, né? Tem um capítulo sobre ele e tem alguns versos, inclusive o verso que ela cita está aqui na tradução do poeta e tradutor Augusto de Campos. Veja, esse é só um detalhe. O que é que me interessa mesmo, de fato, aqui? Primeiro, a ideia dela colocar todos os subtítulos com palavras, e significa dizer, todas as palavras são palavras geradoras de fato. Isso me chamou muita atenção. Então, assim, ela não escolheu a palavra apenas para dar efeito no título. Todas as palavras, todas as 6 palavras, são geradoras de situações. São palavras geradoras. Por exemplo, redes, quando você lê o capítulo, você entende por que ela usou a palavra rede. Quando você lê a palavra rochas, quando você lê o capítulo 2, você entende por que ela usou a palavra rochas. E por aí vai, quando ela usou a palavra águas, chamas, muros, pontes, etc. Primeiro, é uma coisa. E segundo, a forma com que ela dispõe cada epígrafe, não é, da maneira explicativa. E, por fim, eu encerro a minha parte aqui. O capítulo que a gente ficou de apresentar é o capítulo Redes. Eu vou apenas dizer algumas coisas geral, mas se precisar aprofundar, ou hoje ou quarta a gente aprofunda, e depois Danilo e Edicalbe também pode ver aí como pensaram, né? Olha, veja, esse capítulo, aí vem uma leitura muito pessoal minha, né? Esse capítulo, ele tem um horizonte. Ele tem um horizonte que está lá no começo. E esse horizonte está no nome de Jonathan Jackson, que é citado na página 26. Jonathan Jackson, ele é um nome fundamental para Angela Davis por uma série de razões.
eu suponho que, eu não sei se todos aqui, que a gente tinha recomendado no começo, se todos viram esse documentário. Todos viram, não sei se... Alguém não conseguiu ver ainda este documentário? Alguém não conseguiu ainda? Porque eu queria ver se a gente arrumava um jeito de baixar. Esse documentário é absolutamente fundamental. Para quem não viu, a gente tem que dar um jeito de baixar ou gravar. Eu, infelizmente, eu só tenho DVD, que é o que eu uso aqui, né? E eu revi aqui. Esse documentário, ele é fundamental. Por quê? Para esse tema que eu vou dizer agora, é uma pena. Parece que quase ninguém viu. E eu achando que todo doido disso. É uma pena. Então, a gente dá um jeito de conseguir ou baixar ele, ou ver se coloca ele numa forma de um... Sei lá, a gente colocar ele em forma que... Gilson está dizendo que baixou, mas não abre. Aí não adianta, né? É assim. Então, esse aqui... Veja, esse documentário, Libertem Angela Davis, para mim foi revelador. Foi através dele que eu fui conhecer quem primeiro, George Jackson. Eu fiquei surpreso, porque até esse documentário, eu não conhecia George Jackson. Aí eu fui descobrir que tem um livro dele, só tem um livro dele em português, que é uma série de cartas que ele escreveu. Depois eu descobri que tem documentários sobre ele, primeira coisa. Débora, o que é que tem no YouTube? Esse documentário aqui tem no YouTube? Esse documentário tem no YouTube, é isso? Pode abrir o microfone, Débora. É esse aqui que tem no YouTube? Isso, tem no YouTube, mas para assistir tem que alugar ou comprar. Ah, não, aí é pouco. Então, rapaz. aí eu pensei em gravar a tela, alugar ele, é baratinho, e aí eu posso gravar a tela. Não, quanto a isso, pois se precisar, eu pago, aluga e grava esse negócio. Então, é isso que eu pensei. Um aluguel, grava e dispõe para todo mundo, porque ele é absolutamente fundamental. Ótimo, Débora. Então vamos fazer isso. Vamos gravar e disponibilizar para todo mundo. Vamos usar diante deles. Eu não sei, com licença da palavra, não sei se vai chocar alguém aqui, mas olha, Angela Davis sempre foi e é socialista. Não sei se vocês sabem disso. Se eu estou chocando alguém, paciência, lamento, peço perdão. Mas Angela Davis era comunista, não sei se vocês sabem dessas coisas. Essas palavras feias eu vou ter que dizer aqui, me perdoe, mas é o jeito. Eu não gostaria, não, mas assim, o mundo está tão ruim, mas eu vou ter que dizer essas coisas, viu? Porque está na biografia dela, inclusive ela que diz também, viu? É bom deixar claro. Só um parênteses aqui, ó, só um parênteses aqui, é uma fofoca. Eu dei aula esse semestre para uma turma de serviço social, 40 moças, e eu adotei o livro de Silva Almeida no final, para elas entrevistarem 3 professores de serviço social. Eu escolhi 3 professores negros, um homem e 2 mulheres, o professor Paulo Félix, a professora Vera e a professora Tereza, para eles entrevistarem, dividir em grupo, e os temas eram 5 temas do racismo, que está no livro de Silva Almeida. Aí foi lá. A terceira entrevista foi com o professor Paulo Félix. O professor Paulo Félix é do PCB, ele é um comunista, é do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. Eu sabia disso, as meninas não sabiam. E ele não falou, na hora ele não falou. Aí, quando elas foram apresentar o trabalho para mim, para nota, não sei o que, essa coisa de nota, elas se preocupadas com nota e tal. É uma coisa que aluno mais se preocupa com nota, é impressionante, é uma coisa que só Deus explica esse mistério da humanidade. Né? Aí, assim, a nota, não sei o que e tal, aí um menino apresentou, quando ela terminou, eu percebi que ela estava um pouco acanhada, aí eu disse, você gostou do professor? Ela disse, adorei. Eu disse, eu posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Ela disse, pode, professor. Você acha que o professor Paulo Félix é comunista? Ela olhou para mim, abriu os olhos assim na câmera, que eu fiquei até com medo. Ela disse, não, ele não é comunista. Aí eu parei, eu fiquei na minha, me comportei como cristão, aí disse, por que tu acha que ele não é comunista, menina? Ele disse, porque ele é muito bom e ele é muito inteligente. Aí, olha, eu esmudeci, rezei pela alma dela e pela minha, e dei a nota, aprovei e a vida continuou. Eu não discuto mais isso, em nome de Jesus, eu não discuto mais isso. Não discutirei mais isso, cara. E ela falou na maior sinceridade, que fique bem claro, a menina foi altamente sincera, eu não acho que ela estava numa ingenuidade maravilhosa, tipo assim, claro que ele não é comunista, professor. Por quê? Porque ele é muito bom e ele é muito inteligente. Eu não vou dizer qual é a escola dessa moça para definir comunismo, tá certo? Com certeza a de Angela Davis não é. Mas tudo bem. Você caluniando o professor, Romero? Que coisa feia, caluniando o professor. Você caluniando o professor. Agora eu vou dizer para ele, porque no fundo ela elogiou ele na cabeça dela. Eu vou dizer para Paulo, olhe. E Paulo é uma figura, adoro o Paulo. Qualquer dia desse ele vem aqui falar para a gente. Paulo é uma figura de ouro, maravilhoso. Então veja, fecha parênteses, depois a gente volta à fofoca. É assim, é a vida, né? É a vida. Para entender o Brasil, viu? O futuro do Brasil está em vossas mãos, viu?
Eu já atravessei o Cabo da Boa Esperança, já estou noutra. Então, veja, o primeiro horizonte desse capítulo, para mim, é marcante, é o horizonte Jonathan Jackson. Jonathan Jackson era um rapaz de 17 anos, que, veja bem, é o irmão de George Jackson. O irmão dele estava preso e ele sabia, como o grupo deles, dos Panteras Negras, sabia que esse rapaz, ele não ia sair da cadeia vivo. Por tudo, por quem é George Jackson, pela ligação que ele tinha fora. George Jackson era uma espécie de intelectual orgânico dos Panteras Negras, né? E ele escreveu um paiol de cartas. Essas cartas rodaram o mundo. E tem uma edição portuguesa, não brasileira, tem uma edição portuguesa. Eu tenho a edição portuguesa das cartas da prisão, chamada Cartas na Prisão, George Jackson. Inclusive, algumas dessas cartas ele trocou com Angela Davis. Tal. Veja, Angela Davis conheceu o menino, o adolescente Jonathan Jackson, o irmão dele. Esse menino tramou com mais um grupo de negros que também estava preso, uma forma de soltar o irmão, que era sequestrar um juiz, e não só sequestrar um juiz, um promotor, e a ideia seria reivindicar, trocar o juiz pelo George Jackson, e eles iam para o México ou para Cuba. Obviamente, eu não sei se vocês sabem, por isso que eu peço que vejam esse filme. A cena trágica da morte do rapaz, inclusive tem uma cena que é brutal. Ele cai do carro, atiram nele, o corpo dele cai no chão e tal. A cena está aqui, porque a cena foi gravada pela televisão. Por quê? Porque eles foram cercados, eles eram todos inexperientes, o menino tinha 17 anos. Angela Davis viu aquela cena na televisão, ela ficou absolutamente chocada. Outra coisa, quando ela começa o diário dela, em 5 de agosto de 70, já tinha acontecido o fato. Então, ela está se referindo a este fato. E ela sabia o seguinte, que vinham atrás dela, primeiro pela ligação que ela tinha com George Jackson, não era segredo para ninguém, ela tinha uma ligação com George Jackson, isso é muito importante, ela tinha uma ligação com George Jackson, não é uma ligação de afeto, inclusive, e, ao mesmo tempo, ela adorava o Jonathan Jackson. Então, isso marcou ela profundamente, ela não vai esquecer isso mais nunca, ela diz, inclusive, isso, e eu acho que o horizonte, o que eu chamo de horizonte de Jonathan Jackson, só criou em Angela Davis esse sentimento radical de justiça. Eu acho esse, para mim, é uma coisa muito interessante. E veja, o que é que segue depois desse horizonte, desse capítulo aqui, e aí eu prometo encerrar mesmo, porque eu acho que já falei muito. Tal. O que é que segue nesse horizonte que eu chamo de Jonathan Jackson? O horizonte Angela Davis, Jonathan Jackson, segue, primeiro, o coletivo. Eu não sei se vocês sabem, Angela Davis participava de um coletivo. Mais uma vez, eu tenho que pedir perdão aqui a vocês, porque vocês devem ser pessoas de família, de bem e tal. Ela participava de um coletivo chamado Che Lumumba. Olha, toda vez que eu falo isso, para a geração mais nova eu tenho que dizer o que é. Não sei se aqui eu vou precisar dizer quem é Che, quem é Lumumba. Não são as mesmas pessoas e são pessoas diferentes. Um é Che Guevara, o outro é Patrice Lumumba. Os dois tiveram um destino semelhante enquanto assassinato. Os dois eram de tradição comunista, um era latino-americano, outro era africano. Esse nome, simbolicamente, não é gratuito do coletivo do Partido Comunista dos Estados Unidos. E foi criado propositalmente. Não era um caso, se não tem um nome, pega. Não. Foi criado propositalmente, né, que é uma característica fundamental da filosofia política de Angela Davis. Essa mulher é cosmopolita, assim, radical. Eu diria, a geopolítica nacional é um elemento central na obra e na vida, né, de Angela Davis. Depois, a questão da acusação das armas, depois a clandestinidade, depois a captura, depois a prisão, a descrição da prisão feminina. Eu não vou aqui, vou citar, porque já extrapolei meu tempo. A descrição da prisão feminina, eu acho foda isso. A forma como Angela Davis observa, tem consciência e vive aquela prisão feminina, ela vai de relatos grotescos, tipo um amontoado de ratos, ela descreve isso, né? Ela fala da cantina da alimentação, do cigarro, do tráfico para conseguir cigarro, da droga, da homossexualidade. É muito interessante a maneira como Dona Angela Davis vai, né, articulando esses temas, né, para descrever, para qualquer ser humano entender o que é o cotidiano numa prisão. E, principalmente, a sua situação de isolamento, porque quando ela chegou lá, achou que ia ficar junto de todas e já havia uma decisão da direção da prisão. A senhora não pode se misturar com as outras. Com a luta, para você ter uma ideia, ela vai descrever uma greve de fome,
uma greve de fome que começou nas presidiárias, e foi aí que ela percebeu o seguinte, que ela percebeu uma coisa que merece ampla reflexão por nós. Eis uma das coisas que nesse capítulo mais me chamou a atenção, e hoje, 2021, mais me chama a atenção ainda, que é quando Angela Davis, ela reconhece que errou na leitura que ela fez daquelas mulheres presas. Ela começou a perceber não só o caráter de cor daquelas mulheres, mas também o caráter da origem delas, eram porto-riquenhas, ou negras pobres, ou brancas pobres, mas, acima de tudo, ela percebeu o seguinte, inicialmente, ela é como se ela tivesse subestimado ela. Sem saber, sem Angela Davis saber, aquelas mulheres fizeram uma greve de fome para trazer Angela Davis para o coletivo dela. Aquelas mulheres não eram comunistas, aquelas mulheres não eram socialistas, aquelas mulheres eram mulheres pobres presidiárias. E foram capazes de ter essa dimensão de solidariedade. É uma coisa que Angela Davis não vai esquecer mais nunca na vida dela. Olha, isso é uma palavra-chave na obra de Angela Davis, é o papel da solidariedade. Ela vai ter isso como uma das coisas mais profundas que um ser humano pode carregar. Não é à toa que ela adotou Che Guevara, né, no coletivo dela. Então, a ideia da solidariedade em Angela Davis é absolutamente fundamental. E, por fim, para terminar, o caráter das prisões, eu não vou ler nada aqui, só vou recomendar, a partir da página 68. A da página 68, Angela Davis vai num parágrafo definir o que é prisão. E aí você vai entender por que Angela Davis, quando sai da prisão, se torna se torna crítica de prisão. Até hoje, Angela Davis hoje é uma referência no debate sobre encarceramento em massa, encarceramento da população negra em massa e tal. Ela é uma referência em estudos de direito e ciência política nos Estados Unidos e no mundo, não só nos Estados Unidos e no mundo. Então, nesse sentido, eu diria, para terminar, esse capítulo é absolutamente fundamental. É um capítulo que eu acho que, não só do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da teoria social, mas, acima de tudo, é um capítulo de aprendizado. Eu vejo nesse capítulo uma experiência de formação. Angela Davis tornou a prisão uma experiência de formação. Minha gente, isso não é pouco, não. Isso é um ato de coragem e, acima de tudo, um ato de profunda convicção política. Essa mulher é uma mulher profundamente convicta de seus princípios, de sua posição e do que ela pensa para o mundo. Essa mulher não tem tempo para futilidade, essa mulher não tem tempo para bobagem. É impressionante nos momentos decisivos dos Estados Unidos e do mundo as preocupações dela. Angela Davis, ela foi pioneira numa causa que é fundamental. Ela é a primeira pessoa a fazer isso. Ela uniu a causa dos negros à causa dos palestinos. A causa dos palestinos à causa dos negros. Ela está, nesse debate, à altura de Judith Butler e de Edward Said, que também fizeram isso. Então, assim, eu acho absolutamente fundamental e honroso ler essa autobiografia. Agora, esse capítulo em particular é um capítulo importantíssimo como horizonte para todo o restante da autobiografia. Bem, inicialmente é isso. Como o Danilo não se posicionou, Edicalbe também não, mas eu suponho que eles têm alguma coisa, né, para Edicalbe ou Danilo, e aí? Pronto, Romero. Eu vou fazer, então, alguns apontamentos sobre o prefácio, e aí eu passo para Edicalbe, e depois a gente pode ingressar em alguns pontos mais específicos do capítulo 1, aprofundado. Certo, Edicalbe? Certo. Pronto. Bom, gente, então, só acrescentando o que Romero destacou, pretendo apresentar algumas ideias que não foram apresentadas. Essa autobiografia, gente, ela foi escrita 2 anos após a soltura da Angela Davis, e um fato interessante, e Romero brincou com a situação, para não ter dúvida mesmo, e ela destaca que o fato dela ser membro do Partido Comunista está dentro do seu método de escrita, da forma que ela vai se relacionar com todos os objetos que vão aparecer no decorrer da sua autobiografia. O professor José Paulo Neto sempre fala isso do método, né, que você vai se relacionar com os objetos. E logo no prefácio ela destaca que o fato dela ser uma mulher negra do Partido Comunista, isso está totalmente envolto no seu método, no método de escrita. E eu pesquisei um pouco, gente, Romero e demais, assim que ela foi solta, a gente percebe que há, assim, uma grande legitimidade, ela passa a ser uma figura internacional, mas ela passou, gente, a sofrer diversas e diversas perseguições. Se nós pararmos para pensar, a Angela Davis, ela é uma das poucas sobreviventes desse período, né? Se nós pegarmos Malcolm X, Martin Luther King e os demais, ela foi uma das poucas sobreviventes. Tanto é
que no prefácio ela destaca que ela escreveu essa autobiografia em Cuba. Ela precisou ir para Cuba para ter a calma de escrever essa autobiografia. Ela destaca isso no seu prefácio. Outro fato interessante do prefácio, gente, é que ela destaca que, por mais que seja uma autobiografia, Romero falou isso, foi a primeira fala de Romero, o que ela busca nessa autobiografia é retirar uma ideia muito incrustada na nossa sociedade atual, de que a história ela é produzida por indivíduos excepcionais. Ela quer retirar essa concepção, ela quer destacar justamente que a história ela é construída por uma base popular, por movimentos populares, por grupos populares. É tanto que no prefácio de 88, ela destaca que talvez ela escrevesse essa autobiografia de modo diferente do que ela escreveu lá em 74. Mas um fato que é indubitável, gente, é de que essa sua autobiografia de 74, ô Romero, se o senhor puder desligar o microfone, que eu acho que está dando uns cortes aqui no ouvido. Valeu, Romero. Um fato importante, gente, é que por mais que ela fosse escrever essa autobiografia de outra forma, em 88, como ela destaca, é que em 74, essa autobiografia vai ser um importante documento de descrição histórica e de análise dos fatos da década de 60 e da década de 70. A gente que está vindo da leitura do livro do professor Silvio de Almeida, a gente não pode deixar de esquecer que, sim, o racismo é estrutural, mas essa estrutura é construída por nós. Essa estrutura racista, essa estrutura genocida, ela é construída, olha lá, gente, por um projeto político. E o projeto político de Reagan, em um primeiro momento, esse projeto político de ordem de segurança, de massacre, de extermínio da população negra, fica muito claro na autobiografia de Angela Davis. Em um segundo momento, ela vai falar também de Nixon. Então, perceba, gente, como esse projeto político racista, muito parecido com o projeto político atual, e talvez seja a grande contribuição dessa autobiografia. A gente está lendo ela nesse momento atual da política mundial, algo importantíssimo, algo importantíssimo. E, por fim, gente, antes de passar para Ed Calvin, é algo, Romero, que me chamou muita atenção, porque o conhecimento de Angela Davis é impressionante, e de forma muito recente, né, de forma muito juvenil, ela já estava lendo coisas assim, que a gente ainda sequer imaginou ler. No final do ensino médio, ela vai falar isso, acho que no segundo capítulo, quando ela começa a contar a história dela desde criança. No final, gente, no último ano do ensino médio, ela destacou que já tinha lido quase tudo de Sartre, ela já tinha lido muito de Marcuse, ela estava lendo James Baldwin, Malcolm X. Então, perceba, gente, como a Angela Davis tem um conhecimento muito prematuro e um conhecimento imenso, mas chega um momento de aflição na vida dela. Ela vai contar isso no capítulo 2, se não me engano, em que ela chega e destaca que, por mais que ela estivesse muito engajada nas suas leituras, por mais que ela estivesse muito impressionada com a contribuição do Marcuse e com os debates que estavam acontecendo ali na Alemanha, vale lembrar que Angela Davis é uma filósofa que conhece bastante toda a produção de Kant, de Hegel, de Marx. Inclusive, esse foi um dos fatores que levou ela a ir fazer o seu doutorado na Alemanha, gente. Mas chega um momento que ela percebe que o movimento negro está disparado nos Estados Unidos, gente, e ela vai fazer o seu doutorado nos Estados Unidos, até porque o Marcuse, ele é judeu, gente, estava sendo perseguido, então ele vai dar aula nos Estados Unidos, e a Angela Davis vai para os Estados Unidos, principalmente porque ela destaca isso de forma expressa, ela precisava, e ela percebeu que o seu conhecimento precisava ser posto em prática. Todo aquele conhecimento que ela acumulou desde a sua adolescência, ela chegou num momento que parece, a minha impressão foi essa, Romero, que ela estava sufocada, ela precisava ir para os Estados Unidos para colocar aquilo em prática. É tanto isso, gente, que quando ela chega lá, e no estado dela especificamente, ela percebe que os movimentos negros não estavam tão engajados, que ela começa a criar esse movimento, ela toma a frente. Então, perceba que esse fato da academia ir à rua é a nossa realidade aqui, a gente estudando essas obras, a gente estando no mestrado, no doutorado. Na nossa universidade, lá na Universidade Federal de Sergipe, gente, tem um muro pichado, se eu não me engano, no fundo da didática 3 ou 4, que é a seguinte frase, né? A quem o seu conhecimento serve. E é bem interessante, porque sempre que eu estou andando para a biblioteca, a gente passa por essa frase, né? A quem o seu conhecimento serve. E a Angela Davis, ela tem isso de forma primordial, e ela destaca no prefácio. Inclusive, a última frase do prefácio, né? Ela destaca que se o racismo
se essas diversas opressões não reduzirem, ou não, de certa forma, se sentirem ameaçadas, ela não vai conseguir que seu objetivo principal da autobiografia esteja satisfeito, que é criar esses debates, que é criar essas discussões que, de certa forma, nós estamos tendo aqui. Eu vou passar para a Edicalbe agora, mas tem muita coisa interessante para a gente discutir no capítulo 1, principalmente o sistema prisional, como ela se relaciona com o sistema prisional. Esse ar lírico dela é sensacional, né, Romero? A cena dos ratos mesmo, que ela destaca que ela coloca papéis no papel e todas as mulheres colocavam esses papéis ao redor da porta, e ela sentia ali um movimento revolucionário, porque todas as mulheres faziam aquilo também, e os ratos não eram os ratos animal, né? Os ratos era esse sistema opressivo que estava tentando engolir elas. Então, tem muita coisa para a gente discutir, inclusive a relação dela com o movimento negro, porque começa a haver rupturas dentro desse movimento negro, principalmente porque tentam colocar as mulheres, né, dentro de um papel de subalternidade nos movimentos negros, e a Angela Davis tem muito a contribuir com esse debate, né, esse debate da interseccionalidade. Vale lembrar outros livros da própria Angela Davis, e passo agora para a Edicalbe, para depois a gente se aprofundar. Se alguém quiser, gente, além de nós três, quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade também, viu? Boa noite, quase boa noite, né? Eu peço desculpa, gente, porque eu não estou nesse nível de discussão de vocês. Eu comecei a conhecer Angela Davis a partir de agora, viu? Por essa excelente explanação, porque a minha leitura não é o suficiente para dizer que eu estou preparada para... Mas vamos lá. Primeiramente, uma das coisas que, como a minha formação é História, e estou sendo aluna agora do mestrado profissional em História, uma das coisas que mais vai me chamar... Meu filho, vou falar com ele, fecha a porta. Uma das coisas que mais vai me chamar... Edicalbe, baixe um pouquinho a sua câmera, porque você está aparecendo só a testa. Baixa um pouquinho. Melhorou? Uma das coisas que vai me chamar logo a atenção no início da leitura é quando um poema que a Zezé Mota vai fazer, né, falando sobre Angela Davis, quando em um dos momentos ela diz assim, que Ângela faz parte da primeira fila, no centro, ao lado de outras Candaces. Aí ela vai comparar a Angela Davis com a Luísa Marim, com a Carolina Maria de Jesus, com a Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento e a Dandara. Eu achei, assim, importantíssimo, porque a gente está na área de história, quando a gente sabe a importância das Candaces, lá no reino de Meroé, no Egito, então a gente já, de cara, mesmo que não saiba ainda quem é Angela Davis, você vai dizer, então, tem que ler essa mulher. Ela realmente é uma mulher forte, é uma mulher que quebra paradigmas e que mostra que é capaz de atingir de chegar a determinados lugares que são tidos como lugares não pertencentes às mulheres e muito menos à mulher negra, né? Então, isso para mim já chamou bastante a atenção. E, para que eu não fique também sendo muito repetitiva, uma coisa que eu acho muito, muito interessante e me fez ir buscar pesquisas com relação a isso, já que eu não tinha conhecimento, é quando Angela Davis, ela disse que não chegou a ser propriamente do Partido das Panteras Negras, ela havia se aproximado desse partido, mas, na realidade, também nunca foi uma militante orgânica. Aí eu fiquei, nossa, militante orgânica, a gente usa tanto o nome militante, mas o que quer dizer ser uma militante orgânica? O que quer dizer uma mulher, e mais como Angela Davis, diante de tudo que ela passou e de tudo que ela simboliza hoje, dizer que não foi uma militante orgânica. Aí eu peço desculpa ao professor e aos colegas aqui na sala, que eu tentei interpretar militante orgânica no sentido do intelectual orgânico que o Gramsci se refere. Eu não sei se é o correto, não sei se eu fui pela linha certa, peço desculpas e, caso não seja, professor, algum de vocês aí, por gentileza, traga esses esclarecimentos no término, porque eu compreendi que essa militante orgânica, que eu achei até contraditório, que ela se refere, dizendo que não se via dessa forma, seria aquela militante que não está nas ruas, que não está ali no meio da sua classe, representando os seus, porque o que eu vi é que ela é uma mulher que a todo momento representa a classe e a raça da qual ela veio, né? É uma mulher que lê Angela Davis
serve para empoderar várias mulheres, mas, acima de tudo, as mulheres negras, pela voz, por todas as barreiras que ela ultrapassou, venceu e abriu portas para outras mulheres que vieram depois dela. Apesar de que, com toda a humildade, ela chegou a dizer que no Brasil, que a gente referencia bastante a Lélia Gonzalez, mas quem seria ela diante de uma Lélia Gonzalez? Como brasileira, eu tenho que falar que Lélia é tudo. Mas a Angela Davis, para os norte-americanos, ela tem a mesma simbologia que a Lélia, a mesma força, o mesmo poder que a Lélia tem para nós brasileiros. E para a América, de maneira geral, eu considero que as duas estão ali, no mesmo polo, dividindo o mesmo mérito. E, deixa eu ver, para não ficar... Outra questão que me chamou muito a atenção, porque aqui hoje, pelo menos no nosso país, ainda são poucas as discussões, pelo menos eu sou muito realista, não vi nada sobre isso na minha formação acadêmica, em cursos de formações que, como professora da rede básica, eu trabalho, eu acho que isso é uma discussão que tem que ser levada também para o chão da escola pública, não apenas para a academia. Quando ela diz que nos anos 80 ela vai ingressar num projeto sobre a saúde, um projeto nacional de saúde para as mulheres negras. Gente, a importância, a relevância que isso tem, porque a gente não pode falar de saúde da mulher, considerando que todas as mulheres, elas vão estar na mesma condição social e racial. Tem problemas enfrentados por classe, de maneira geral, no que diz respeito à classe, mas tem problemas específicos da questão étnico-racial a que a mulher pertence, né? E a mulher negra, principalmente. Eu acho que, quando ela já mostra que nos anos 80 ingressa também nessa pauta, cada vez mais a gente vai percebendo um somativo de pautas, um somativo de discussões que vem clarear, não gosto nem dessa palavra clarear, que vem evidenciar a necessidade de discussões e mais discussões no que diz respeito à mulher negra. E outra coisa também que, deixa eu ver, ela evidenciou, né, que quase, claro, ela não usou essa expressão, mas ela quase cai ao ligar a televisão, quando já tinha fugido, estava ainda como uma fugitiva, liga a televisão e vê que todos os noticiários era que ela era uma mulher extremamente procurada pelo FBI, porque estava sendo acusada de assassinato, e estava sendo, conspiração, assassinato e o outro, que eu peço perdão, eu não me lembro. Então, eu fico pensando, será que tantas palavras de peso do ponto de vista da criminalidade, foram imediatamente relacionadas à pessoa de Angela Davis? Não apenas pelo fato da filiação política que ela tinha por ser uma comunista, ou porque, além de ser uma comunista, tinha mais duas outras interseccionalidades, o fato de ser mulher e mulher negra. Então, isso era outra coisa que eu também queria trazer aqui. E sobre a casa de detenção feminina, eu achei muito interessante como ela vai descrever, né? Que o primeiro momento, quando ela passa eu entendi que é uma sala lá no setor do FBI, era tudo muito limpo, era tudo muito, digamos que aconchegante, mas de repente, quando ela chega na casa de detenção feminina, ela vai se deparar com uma outra realidade, que era um espaço extremamente antiquado, embolorada, lúgubre e sombria. O chão da sala de admissão era de cimento, sem pintura, com a sujeira dos sapatos de milhares de prisioneiras, policiais e inspetoras de polícia incrustada na superfície. E uma coisa que eu acho também, como ela vai descrevendo tudo dessa casa de detenção feminina. Ela fala sobre as prisioneiras em si, ela fala sobre os espaços, ela dá uma atenção especial também às agentes prisionais, e o quanto que ela faz questão de enfatizar, o quanto que muitas daquelas agentes prisionais eram mulheres negras como ela, mas que teve um caso em particular que a chamou bastante a atenção, é que quando ela chegou na casa de detenção feminina, uma coisa que
que logo a assustou é porque ela foi colocada numa sala de isolamento. Ela foi para uma casa de detenção, ficou em uma ala de isolamento, que era a cela 4B, e ela tomou conhecimento que essa cela 4B era para prisioneiros que tinham problemas psicológicos. Aí ela pensou, meu Deus, se me colocaram numa cela que é para pessoas que têm problemas psicológicos, então eu vou ser tratada como louca. E se ela seria tratada como louca, consequentemente ela iria ser dopada pelo nome daquele remedão lá, né, que eu não estou aqui vendo na tela no momento, por isso que vou. Aí ela disse, se eu vou ser tratada como louca, eu vou ser, consequentemente, dá para o leitor compreender que ela quer dizer o seguinte, que vai ser dopada, medicada a se tornar uma louca, porque foi isso que ela percebeu sobre o papel da saúde dentro dessa casa de detenção, como os médicos agiam com as mulheres que estavam nessa ala na qual ela foi colocada, que eles não iam para diagnosticar o problema, eles não iam para tentar ir na ferida, saber como diagnosticar, para saber como tratar e, consequentemente, levar à cura. O que eles faziam era dopar, para tornar, consequentemente, aquela situação psicológica ainda mais alarmante e, consequentemente, levar o ser humano ao definhamento psicológico e, consequentemente, à morte. Outra coisa também que me chamou bastante a atenção, professor, e eu fui fazendo alguns links, por que rede? O tempo todo aquela curiosidade, por que rede? Aí a gente vai percebendo que quando ela começa a falar sobre algumas das agentes prisionais que vão de certa forma, criando uma relação de sororidade com ela, quando algumas das presas também vão criando essa relação de sororidade, então as redes, me perdoe se eu estiver errada, eu compreendi justamente como uma rede, no sentido de um agrupamento, um número de mulheres que vão se juntando, passam a ir discutindo determinadas situações, passam a reivindicar determinadas coisas, como foi o caso, pelo menos, de Ângela, que passa a reivindicar o direito à biblioteca, o direito ao refeitório, começa a perceber que tudo isso é negado a ela, ela diz... É como se ela dissesse, nossa, que inocência, eu ainda não estava por dentro do que era realmente uma casa de detenção para a mulher, o que é o sistema prisional, na realidade. E essa rede, porque também através dessas mulheres, outras prisioneiras e algumas dessas agentes prisionais, ela vai descobrindo o que é o sentido das palavras, o sentido de família dentro da prisão, que é outra coisa que eu achei, assim, bombástico, quando ela diz, o sentido de ser uma avó dentro da prisão, o conceito de tio dentro da prisão, o conceito de mãe dentro da prisão, ou seja, a prisão, esse isolamento de mulheres com relação ao mundo exterior, esse isolamento de mulheres com relação a tudo que elas deixaram para trás, elas não deixaram, elas foram forçadas a deixar para trás e foram colocadas ali naquele confinamento. O que é que acontece? Elas lá vão ter que se reinventar, e se apropriar de novas relações sociais, e essas novas relações sociais vão passar pela afetividade, vão passar pela questão da ideia de família, e daí porque cada uma vai assumindo um papel mais próximo, um papel mais distante, e até mesmo a própria homossexualidade, que o senhor citou no início. Uma coisa que a Ângela disse que no início encarou assim de uma forma meio que maluca, mas depois passou a compreender que é como se a homossexualidade fosse um refúgio, fosse justamente essa saída para uma alternativa de sexualidade, de viver uma sexualidade com afetividade, mas que, por incrível que pareça, quando todos saíam de lá, elas voltavam às vidas sexuais, ou a sexualidade que elas tinham antes, ou seja, desse período que estavam nesse aprisionamento. E nessa corrente, nessas redes que vão sendo criadas aqui dentro dessa casa de detenção, ela usa até uma expressão que eu estou aqui procurando rapidamente, e aí eu acho que eu estou um pouquinho nervosa, que eu
primeira vez que estou aqui apresentando para vocês, é uma palavrinha que ela utiliza, que é como se fosse a rede do fuxico, que é quando as meninas, na realidade, eram as agentes de prisionais, né, que todas eram tratadas como meninas, mas quando as outras mulheres prisioneiras passam a comunicar a ela tudo que se passava, até algumas sobre as greves que estavam sendo feitas para que ela tivesse direito a determinadas situações, o quanto que Ângela, ela conseguiu mobilizar, de certa forma, toda a estrutura dessa casa de detenção, porque eles eram 11 alas, se eu não me engano, e ela chegou a frequentar, a passar por quase, quer dizer, eu não sei dizer se por todas, porque agora que estou no primeiro capítulo do livro, né? Mas ela foi para a ala 4, ela foi para a ala, é o mesmo que, digamos, o setor lá do prédio, né? Ela foi para o andar da quarta ala, ela foi para o 7º andar, enfim, ela ficava nessa circularidade. Por quê? Inicialmente, quando ela chegou, as carcereiras disseram, falaram que ela tinha que ficar isolada, porque era para que ela se protegesse das outras mulheres, porque quem era uma ameaça, assim tentaram convencê-la, a ameaça não era a Ângela, a ameaça eram as outras, sendo que quando a Ângela foi percebendo essa sororidade, esse apoio que ela ia recebendo dessas outras prisioneiras, à medida que ela ia se deslocando da cela do 4º andar para ir a um encontro com a sua advogada Margarete e John, ela começava a sentir a perceber aquele afeto, aqueles gestos, aqueles olhares, aqueles gritos que estavam ali junto com ela, que ela era uma irmã tanto quanto as demais. Então, foi aí que ela começou a perceber, não são elas que são uma ameaça, sou eu que sou tida como uma ameaça, por ser comunista, e, consequentemente, a ideia de que o comunismo iria contagiar as demais e todas juntas poderiam, de repente, formar a grande frente das mulheres negras contra todo esse sistema carcerário. Eu vou parar por aqui, professor, que eu já falei muita besteira e eu não sei nem se eu fui no caminho certo. Obrigada por terem ouvido. A palavra de Calvo é rede de boatos. Ela cita na página 61. Rede de boatos. Achei Isso, rede de boatos. É. Pronto, minha gente, eu acho que era isso. Eu, Danila de Calbi, pensamos isso, a gente leu, não é? Agora a gente poderia abrir o sim para a gente conversar, não é? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser expor alguma coisa, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, o bom seria se a gente pudesse concentrar nesse primeiro capítulo, porque vai ter um grupo que vai apresentar o segundo, o terceiro, entendeu? Então é bom a gente se concentrar nesse primeiro capítulo, né? Porque depois vai ter um grupo pro segundo, vai ter um grupo pro terceiro, pro quarto, né? Para o 5º e para o 6º. Então, se vocês quiserem, a gente poderia se concentrar nesse... tem alguns temas delicados que eu não sei se todos leram, se quiser discutir, a gente discute, né? A maneira como Angela Davis trata a homossexualidade e a droga, eu acho uma maneira muito delicada e tal. Fique à vontade. Se alguém quiser discutir um pouco o que ela descobre na prisão, eu acho interessante. Ed Calbi deu uma sugestão maravilhosa sobre a noção de rede, eu concordo plenamente com ela. Rede aqui é sinônimo de solidariedade. Ela descobre que em situações difíceis, às vezes a ajuda aparece de onde a gente bem desespera. Ela diz isso aqui, inclusive. Ela ficou muito surpresa, porque ela achou que só ia sofrer na prisão e ela aprendeu muito, né? Isso é a noção que ela vai ter de rede. Mas é isso. E aí, vamos lá? Daniel, quer mais alguém? Ô, Romero, esse capítulo, ele é um capítulo um tanto extenso, e ele tem temas que eu acho que a gente podia aprofundar de forma um pouco mais detida, né? Então, eu tenho certeza que os colegas presentes aí têm algumas colocações a fazer a respeito do capítulo, mas eu acho que a gente precisava falar dele a semana que vem. O que vocês acham, Edicalbi, Danilo e professor Romero? Não, da minha parte, tudo bem. Eu queria o seguinte, porque eu queria também, né, eu quero só lessem, ajuda demais. Porque eu queria sair daquela, de um modo geral, da introdução geral à Angela Davis e entrar na obra mesmo, mergulhar na obra, né? Essa obra tem conceitos, essa obra tem termos, essa obra tem situações, essa obra, inclusive, aventa para eventos históricos que não estão dentro do texto, como, por exemplo, a figura de George Jackson, Jonathan Jackson, Panteras Negras, a relação do PC
americano com os Panteras Negras, está citado ou aventado a questão da sexualidade, a sexualidade da mulher, a sexualidade da mulher negra, as condições da prisão, a forma como se dá o poder na prisão. Há um conjunto de temas que eu relacionei todos, eu fiz uma listinha bem estruturalista, né, de temas que eu acho relevantes, só que tem um detalhe, alguns temas, Angela Davis, ela não aprofunda, porque dá a entender que o leitor mais ou menos sabe da história, entendeu? Ela não, para você ter uma ideia, ela já começa, tipo assim, de chofre, entendendo que as pessoas sabem como foi o assassinato do Jonathan Jackson. Então, ela já parte daquilo ali, né? Porque isso foi, para nós brasileiros, não tanto, eu tive que ir atrás. Agora, para os americanos, não, porque aquilo saiu em jornal, a televisão estava filmando na hora. É bom deixar claro, os da Atena da vida também tem nos Estados Unidos, o cara estava filmando na hora. O filme aparece uma cena inteira, ele sendo fuzilado, ele caindo do carro, coisa cruel demais. Então, assim, ela parte a esse pressuposto, que é o impacto inicial que ela parte, né? Obviamente, o fato já tinha ocorrido. Então, é isso, depende muito também do interesse das pessoas que estão aqui, né? A partir do que leram, como leram, tal. Professor, me Pois não, permite Ericaldo. eu não sei se é porque, no caso, a gente vai muito a gente parte de um lugar, né? E, no caso, a minha formação como é história, uma coisa que me chamou a atenção é quando, eu peço desculpa porque eu fichei aqui, mas não fui colocando as páginas. Quando ela disse que descobriu, por meio de uma agente, que quando existia a mudança de turno, quando, por exemplo, hoje era agente A, amanhã seria agente B. Toda agente, ao chegar, ficava responsável por registrar em um livro de atividades diárias de Angela Davis tudo que se passava com Ângela. Ou seja, aí se passava o quê? Porque, na realidade, era uma mulher que estava o tempo todo ali confinada. Inicialmente em uma sala isolada, depois fica nessas mudanças de cela, mas sempre com pouco tempo voltado para estar no meio de muitas outras prisioneiras. Então, eu fiquei, como eu minhas leituras estão iniciando agora com relação a ela, eu nunca li, né, principalmente outra obra, vocês aqui, ou o senhor, tem alguma informação a dar sobre se Ângela... Edicaldo, é o seguinte, houve uma orientação do FBI, isso está numa carta, houve uma orientação do FBI para o seguinte, ela era uma pessoa especial na prisão, então ela teria que ser olhada com 4 olhos, ela teria que ser inspecionada diariamente, porque era o seguinte, para eles, Angela Davis era uma mulher muito perigosa, então a primeira coisa era separar das outras presas. Veja, isso acontece muito, não é nisso, Angela Davis, veja bem, isso acontece com vários presos políticos. Eu não sei se vocês sabem aqui, o Frei Beto, ele escreveu umas cartas na prisão, ele também foi preso durante a ditadura militar, e na prisão, quando eles chegaram lá, a primeira coisa que o delegado pediu não deixem esses presos políticos aí se misturar com os presos comuns. Na verdade, essa ideia de preso político e preso comum é invenção de ditadura, porque todo preso é um preso político, mas eles separam, né, tal. E aí Frei Beto descreve quanto ele não era possível estar presente junto. E tem um filme que retrata isso brasileiro, que é o filme da maravilhosa Lúcia Murat, que ela escreve, ela faz um filme sobre um personagem negro e um personagem branco, em que essa coisa de preso político, preso comum tal, e como se deu nas prisões da ditadura. É muito interessante esse filme de Lúcia Murat sobre essa temática. Então, ela já tinha escrito uma carta sobre isso, que o FBI, foi ordem expressa do FBI, para deixar a Angela Davis separar das outras presas, e ela ser observada diariamente, tinha que ter um diário, um relatório sobre ela. O relatório sobre ela era a parte em relação às outras presas políticas, entendeu? Porque ela era considerada uma mulher perigosa, ela era comunista, minha gente. Essa palavra, vocês não estão percebendo quanto essa palavra é perigosa, não? Com todo falar que comunismo é o fim do mundo, tudo é comunismo. É interessante, o clima brasileiro deveria ser digamos, um elixir para a gente entender a Angela Davis. Angela Davis viveu isso, a coisa de comunismo, não sei o quê, e tal. E o FBI, com aquele anticomunismo dele louco, e tal. Então, isso está numa carta, isso está em documento, ela não podia estar livre ali. Angela Davis era um caso à parte daquela prisão, entendeu? Ô, Romero, e Danilo? Danilo, eu percebi que você quer falar agora, né? Tua mãozinha aí. Danilo, ó, deixa eu te falar uma mensagem que tem aqui da Sandra Pedroso. Eu gostaria de comentar sobre a apreciação que ela faz do racismo.
mas pode ser na semana que vem. Vocês acham que ela comenta agora ou só na Se semana ela que vem? quiser falar, Sandra, fica à vontade, pô. Você deixa ela falar fica à primeiro, vontade, Danilo? né? Sim, pode falar. Se ela quiser. Se ela quiser Obrigada. falar... Por favor. Obrigada, Romero, obrigada a todos. Eu não sei se está aparecendo aí, se eu estou aparecendo. Aí o som está ótimo. Tá tudo bem? Então, me chamou muita atenção que por 2 vezes ela faz um comentário a respeito do racismo, ela faz apreciações sobre o racismo. E eu acho que vai bem na linha, professor Romero, do que você falou, né, que segue a linha do livro, né, que não se trata de particularizar, de individualizar. Isso eu achei bem interessante, né? Na página 76, por exemplo, né? Não, vou começar pela 54, na 54 e na 76. Na 54, ela vai falar sobre o racismo daquela mulher que tinha problemas mentais, que estava na cela ao lado dela, né? E eu achei interessante que ela fala assim, permita-me que eu leia o pedacinho. Como a mulher da cela ao lado da minha poderia sequer começar a ser curada se a pessoa responsável por seu tratamento psicológico não estava consciente do modo como o racismo, assim como uma praga da antiguidade, infecta cada articulação, músculo e tecido da vida social nos Estados Unidos, né? Essa mulher estava apodrecendo em um covil de racismo, autoflagelando-se diariamente com sua a imaginação obscena e gráfica. A fim de entender sua doença, é preciso começar pela doença da sociedade. Né? As duas coisas estavam... Sandra, só uma pergunta. Você, quando leu essa parte aí, ou todos que estão aqui, lembraram de Neuza Santos ou não? Porque eu anotei no meu livro ao lado, Nasce Negro, Neuza Santos. Só uma observação. Eu não conheço a obra da Neuza, então... Qual eu gostaria de saber, assim... Chama-se Tornar-se Negro. Eu suponho que já colocaram no grupo. Se alguém puder colocar de novo... É um livro... Essa foi psicanalista. Neuza, eu acho que é uma das primeiras a trabalhar essa relação entre psiquismo e racismo, que eu saiba no Brasil. Para mim, é a primeira pessoa. Eu gostaria de ler. E essa frase que você disse aí, se você lê o livro dela, por isso que eu pensei que você tinha lido. É isso. Não li. Eu gostaria, sim, de ler. Eu gostaria de, realmente, se puderem colocar novamente no grupo, né? E mais para frente, na página 76, novamente ela volta nessa questão, né? Só que numa questão mais geral, não para tratar da questão da psique, da sua colega, né, da sua companheira ali de prisão, ela vai falar na sociedade mais geral, no racismo dos operários e tudo, como é que o racismo tem uma função social, né? Então, o que ela vai falar? O racismo é, em primeiro lugar, uma arma. Olha, eu achei muito interessante isso daqui. O racismo é, em primeiro lugar, uma arma usada pelas pessoas abastadas para elevar os lucros obtidos ao pagar menos pelo trabalho do operariado negro, né? E antes disso, ela inclusive falamos sobre racismo, sobre como ele não é apenas uma atitude de tratar pessoas negras como inferiores. Ele é mais do que isso, né? Ele é uma arma social, né? Eu achei muito complexa, muito interessante, e vai bem mesmo nessa linha, né? Quer dizer, não pessoalizar, né? Pensar politicamente, né? Pensar para além da individualização de todas as questões aqui, inclusive dessa questão premente, que é a questão racial, né? Aí ela vai falar mais, né? Que conversamos sobre o modo como o racismo confunde o operariado branco. Ele confunde, que muitas vezes esquece que está sendo explorado por um patrão e desconta suas frustrações nas minorias étnicas.
Era mais ou menos isso só que eu queria conversar. Maravilha, minha gente. Mais alguém que... Maravilha, Sandra. Grato, grato. Esse ponto do racismo que aparece 2 vezes é perfeito. Bom você tocar no ponto. Eu pensei que mais alguém ia tocar nele, porque essa relação de racismo e psiquismo, essa ideia de produção social do racismo na sociedade, olha, isso é uma coisa que eu já bati no meu curso, já não tenho mais nem coragem de falar mais. Angela Davis, ela tem uma filosofia política do racismo. Eu já disse isso publicamente. Já disse isso aí, mas é perder tempo, porque não há interesse e tal. As pessoas estão mais preocupadas com outras banalidades, eu não vou perder meu tempo. Agora, de fato, aqui você descreveu literalmente uma filosofia política do racismo. O racismo tem uma dimensão psíquica e uma dimensão social inseparáveis. Você não compreende isso, você não entende o sentimento de inferioridade de alguém que sofre racismo e, ao mesmo tempo, como isso tem uma dimensão social. E aí, quando eu citei Neuza, é porque eu pensei que você tinha lido os demais, porque Neuza Santos vai em cima disso. Agora, ela não cita, a referência dela é outra, né? Mas ela, literalmente, ela chega na mesma conclusão. É Tornar-se Negro o nome do livro. Então, para quem não leu ainda, eu acho que é uma obra clássica, né? Para mim, pelo menos, foi, me ajudou muito. Mas é isso, não sei se mais alguém. A gente tem 3 mãos levantadas aí. A Luá Dandara, Diga aí Leno quem é. e Danilo. Pronto. Leno, quem mais? A Luá e Danilo. Quem mais? É Leno e quem mais que está com a mão levantada? É Leno a Luá Dandara, Aluá, Dandara e Danilo. E Danilo. E a Anne Cruz acabou de levantar. Leno, Aluá e Danilo. Leno, Danilo. Vai lá, Danilo. Depois... Não, a minha fala é rápida. Eu prefiro que vocês depois falem. do Danilo Dandara. Aí depois do Dandara eu falo. Pronto, era só para destacar, gente, que eu prefiro também que a gente trabalhe esse capítulo, especificamente, de forma mais detida, de forma mais específica, porque eu acho que tem muitos pontos importantes que a gente não pode passar assim de forma ligeira, né? Essa espetacularização do sistema prisional, chega um momento que ela até brinca, né? Parecia que ela estava no pós-guerra, porque vieram vários aviões pegar ela para transferir ela de um presídio para o outro. As cenas, as conversas delas com essas agentes prisionais negras são conversas incríveis. Inclusive, tem um momento, Romero, que ali, se eu estivesse lendo com alguém, eu ia pedir para essa pessoa ler e perguntar se essa pessoa chegou à mesma conclusão, que é quando a primeira agente negra tem a conversa com ela e a agente negra chega bem perto dela e sussurra assim: as agentes negras estão torcendo por você. Ou seja, dentro dessa simbologia da ordem e segurança, as agentes negras perceberam que Angela Davis tinha muito mais a oferecer a elas, no sentido de libertação, do que elas cumprirem a rigorosidade do seu próprio cargo. Elas estão ali na defesa do Estado, né? Não, Danilo, a primeira vez que eu li isso, eu me arrepiei, porque quando a Angela Davis descreve isso, ela também, imediatamente, ela vai propor a noção de solidariedade, que eu acho muito legal. Que é assim, um capítulo, né? A carcereira era negra, e ela percebeu na figura negra de Angela Davis essa possibilidade. Cara, é foda, lembrou bem esse parágrafo, é muito bonito. É pesado. Então é isso, gente. Eu acho que tem muita coisa para a gente debater. Eu vou deixar vocês falarem. Aluá, eu acho que é Aluá depois Leno. Foi assim a ordem? É isso, Leno? Aluá depois Leno. Aluá Dandara aqui. Prazer. Eu queria falar do trecho que ela fala quando ela vê, quando ela está ali na sala de espera, e ela vê uma mulher debaixo de um pano branco e vê uma coisa mexendo na barriga da mulher, ali era uma mulher grávida, né? E ela se pergunta o que aconteceria com aquela mulher, né? Onde ela seria o parto dela, né? E depois o que aconteceria com essa criança, depois desse parto, né? E aí me lembrou, na hora que eu li isso, me remeteu muito como que as mulheres negras grávidas, encarceradas, são tratadas no sistema de prisão do Brasil, né? E como é diferente. E aí eu lembrei do caso da mulher do governador do Rio, né? O Cabral, que ela foi prisão provisória, né? E aí o juiz alegou que ela poderia ficar em prisão domiciliar porque ela tinha um filho de 10, 14 anos que precisavam da mãe estar ali perto, né? E aí quando saiu essa questão, aí veio em alta que a maioria das mulheres encarceradas, principalmente do Rio, São Paulo, Minas Gerais, são mulheres, essas mulheres grávidas, são mulheres negras, né, pardas ou pretas, né? E muitas amamentam seus filhos dentro da prisão, né? E mesmo na lei sendo previsto que uma mulher, com uma criança que precisa ali da mãe, se ela está em prisão provisória, ainda não foi dada a sentença, ela teria que estar com seu filho, né? E como existe uma lei para branco, uma lei para preto, né?
que é aplicada para a mulher do Cabral, ela tendo um filho de 10 e 13 anos, e muitas mulheres negras encarceradas têm que amamentar os seus filhos da prisão, né? E aí, como é a questão de raça e classe, né? Mulheres marginalizadas, a lei não é aplicada a elas, né? Esse direito, né? Não é aplicado a elas e nem a essas crianças, né? Então, as crianças já nascem privadas do seu direito, né? Por ser filhos de mãe pretas, né? Elas já nascem privadas dos seus direitos também, né? Que uma criança ser amamentada, e quando teve uma criança amamentada ali numa prisão, em todo aquele ambiente que a gente sabe que é o ambiente que a Angela Davis descreve, que é o ambiente de muitas prisões no Brasil, né? Muitas pessoas pegam tuberculose e outras doenças dentro das prisões brasileiras, né? Também nesse trecho me remeteu muito a essa discussão, né, sobre como as mulheres nessas condições são tratadas ainda aqui no Brasil. E como que esse relato dela é da década de 70, né? E como isso ainda é atual, né? Essa prisão da mulher do Cabral foi em 2014, como isso ainda é atual aqui no Brasil, né? Então, essas mulheres ainda são privadas, né? E essas crianças ainda são privadas também dos seus direitos, né? Por causa de cor, né? Da raça e da classe que elas pertencem. Helena agora, né? Isso. Primeiro, assim, agradecer a todo mundo aí, né, pela contribuição. Tem pontos que vocês falaram que não tinham me chamado tanta atenção. E aí eu quero compartilhar também, assim, duas passagens que me chamaram a atenção, que são passagens rápidas, na verdade, mas que me deixou, assim, com a pulga atrás da orelha. A primeira é que, assim, eu percebi em pelo menos duas passagens que Angela Davis, ela recorre a uma memória da escravidão. Ela faz isso de modo muito rápido, mas é interessante notar como ela não desvincula, né, esse momento contemporâneo, naquele momento, né, final de transição de década de 60 para 70, com o que se instaura com a colonização, a escravidão, né, que no seu formato moderno é uma instituição capitalista. Então, como alguns teólogos negros dizem, o pecado original, né, da sociedade moderna, o racismo, a escravidão. Então, como ela consegue visualizar esse vínculo, né, entre aquele momento do século XX com a escravidão. E como ela consegue recorrer a essa memória também de forma ambígua, né, porque é como aquela música de Zé Ramalho, né, que ele fala que a sombra que me move também me ilumina. Porque ao mesmo tempo que ela recorre a uma situação de insegurança, de medo, de histeria, ela também recorre a uma posição, a uma criação de coragem em enfrentar essa situação limite, né? E logo no início, assim, na página 27, quando ela está falando ali da fuga, né, na preparação da fuga, ela traz isso à memória, né, que ela fala assim: como eu, milhares de ancestrais tinham esperado o cair da noite para encobrir seus passos, tinham dependido da ajuda de uma amizade verdadeira, tinham sentido, como eu senti, os dentes dos cães em seus calcanhares. Era simples, eu tinha de ser digna dessas pessoas, né? Ou seja, naquele momento ali, na situação limite, ela recorreu a uma memória da escravidão, da colonização, para dizer, poxa, eu estou passando o que milhares de ancestrais mesmo passaram, mas eles tiveram a coragem de enfrentar, eu também vou recorrer a essa coragem para ser digna dessas pessoas. Eu acho que o outro momento que eu lembro, né, que ela recorre a isso, é quando ela está falando justamente, que foi algo que a Ed Calbi tocou mais, das agentes, né, agentes penitenciárias, que ela compara aos feitores, no que a gente aqui chamaria de capitães do mato. E como ela faz essa comparação, e como ela não faz um julgamento moral, assim, individualizado e personalista, né? Porque quando ela vai explicar por que existiam essas agentes negras, né, lá, ela vai explicar que eram os melhores salários para quem não tinha formação em universidade, né? Então, eu lendo essa parte, eu fiquei pensando, né, o capitalismo, mais do que se aproveitar de crescer nas contradições, ele cria as contradições, né? Então, ele cria essas condições de ter uma agente penitenciária negra, como criou as condições de ter um feitor, um capitão do mato negro ou negra, né? E aí, para algumas pessoas
ou desavisadas ou mal intencionadas mesmo, faz aquele jogo baixo de dizer, olha aí, é o negro oprimindo o negro, né? Sem identificar que posição na estrutura essas pessoas estão ocupando, né? E sem perceber também algo que Angela Davis traz aqui, que vocês tocaram, né? Que é também a possibilidade de solidariedade a partir dessas contradições, né? Nas identificações que tem, e algo que Angela Davis consegue criar entre as companheiras, né, da prisão e algumas trabalhadoras também. A gente percebe que é racializado, né? Todos os espaços que ela vai citando é racializado, desde da prisão, quando ela fala negras e porto-riquenhas, que para mim seria negra também, né? E quando ela fala dos agentes de FBI, são homens brancos que, se não fossem héteros, performam heterossexualidade, né? E, fora isso, outra passagem que me chamou a atenção, assim, bem rápida, e eu não ia nem falar, né, mas como o Romero aí falou de comunismo, então, culpa de Romero, que na página 73, ela está falando das visitas, né, que ela recebe de algumas pessoas, e assim, eu li bem devagar esse capítulo, porque eu fui naquele esquema, né, lendo e procurando alguns nomes no Google para saber quem era e tal, ver as fotos, e aí ela cita duas pessoas, né, que visitaram ela, uma que era uma amiga dela, que chama Charlene Mitchell, né, e aí quando ela fala dessa Charlene Mitchell, que foi a pessoa que introduziu Angela Davis ao significado, o que significava ser comunista, né, essa Charlene Mitchell, ela foi candidata à presidência pelo Partido Comunista em 68. É isso que a Angela Davis fala aqui. E aí, quando eu fui lá no Google, aí o Google me diz que foi a primeira mulher negra dos Estados Unidos a se candidatar à presidência, uma comunista. E no parágrafo seguinte, ela cita também um homem chamado Henry Winston, né, que era mais conhecido como Winnie, que era o presidente do Partido Comunista na época. Um cara que nasceu no Mississippi, era o presidente. Então, ela cita duas pessoas negras, não só comunistas, filiadas ao Partido Comunista, porque pode ser comunista sem ser filiado, mas eram filiados ao Partido Comunista e que ocupavam lugares de destaque no Partido Comunista na época, né? Eu não sei bem qual era a proporção de adesão de pessoas negras ao comunismo naquela época nos Estados Unidos. Eu sei dos Panteras Negras, que eram comunistas e tal, acho que nem todos os Panteras Negras eram filiados, né? Mas é incrível, para mim foi incrível pensar que na época tinha pessoas negras comunistas do partido ocupando lugares de destaque, né? Isso é algo que eu pelo menos não ouço falar-se disso assim comumente. Para mim caiu como uma novidade, assim, né? E a outra coisa, assim, também quando a Angela Davis ela vai descrevendo essa experiência dela na prisão, não chega a ser uma penitenciária, né? E aí, em um certo momento, como o Romero falou, ela faz a distinção, assim, muito bem feita entre prisão e penitenciária. Mas dá para fazer algumas comparações, assim. Por exemplo, quando a gente assiste filmes, séries, alguma coisa assim, sobre penitenciárias nos Estados Unidos, geralmente são penitenciárias masculinas, e a gente vê a racialização lá também, homens negros e latinos em sua maioria. Mas a gente percebe que é um ambiente conflituoso entre os próprios encarcerados. E algo que eu não sei que está se tratando aqui de uma prisão, não chega a ser uma penitenciária, mas, por analogia, eu não chego a sentir essa situação conflituosa no relato de Angela Davis. Eu não tenho resposta para isso, mas eu só me fiz perguntas, né? Por que isso? Né? É o fato de ser uma prisão feminina, e aí tem uma questão de gênero, que numa situação de encarceramento, as relações entre as prisioneiras, no caso, se dá diferente do masculino. Será pela presença de Angela Davis? Não sei. Ou de alguma forma esses conflitos foram ocultados na narrativa de Angela Davis? Então, pergunta, se alguém tiver alguma resposta em relação a isso, de outros relatos de Angela, ou no decorrer do livro, puder ajudar também, é isso. Leno, só uma observação e para todos que estão aqui.
Eu não vou responder. Agora, observe quando foi que Angela Davis saiu do Partido Comunista dos Estados Unidos. A data de saída dela vai indicar muita coisa, né? E depois até uma carta que ela escreveu e tal. Mas é de boa, tranquilo. Eu acho que Anne está escrita agora, Anne Cruz, né? Está escrita, não é isso, Daniel? Pelo que eu entendi, a ordem é essa. Leno, Aloá e Anne Cruz. É isso? Tranquilo? Ela estava com a mão levantada, a Anne, É. mas ela baixou a mão. Anne, se você quiser Anne. falar. Oi, gente. Sim, é que acabou de cair um temporal aqui e caiu a minha conexão no computador. Eu tive que vir aqui no celular. Então, se cair e não me entender, é porque eu estou no meu temporal aqui na fronteira do Rio Grande do Sul. Com o maior prazer estar aqui com vocês. Eu queria pontuar, colegas, e o professor trouxe algumas questões para a gente se detalhar nesse capítulo, a questão dessas três questões fundamentais, né, no meu olhar desse primeiro capítulo, que é a questão da transversalidade da própria questão da raça, de gente, exatamente como um outro colega falou, em relação a esse referencial, a essa identidade que teve, né, a agente penitenciária com a Ângela, a questão da homoafetividade dentro do sistema penitenciário, né, no sistema carcerário, e a questão da classe, quando ela também observa que a maioria das mulheres ali são pobres, também negras, né, ou latinas. E essa é a população majoritariamente que compõe as casas penitenciárias no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, essa questão racial, ela é muito forte mesmo, né? Então, eu queria trazer isso para a gente refletir, fundamentalmente, por essa questão que passa desse referencial, quando um agente penitenciário que está no mesmo espaço, mas que numa relação hierárquica de poder, mas que também consegue se referenciar por uma questão de raça e de gênero, porque é uma mulher negra, mas ela está ali naquela situação hierarquicamente de autoridade, porque é a agente penitenciária, e consegue perceber nesta outra mulher negra uma condição também não uma condição, mas ver um referencial como uma luta, como um potencial de luta, de se reconhecer também como um agente político enquanto um corpo de uma mulher negra, né? Um corpo político também. Gostaria de dizer, então, também a questão da homoafetividade, né, que o professor traz muito também para a gente poder avaliar essa questão nesse primeiro capítulo, sobre a questão da sexualidade. No sistema carcerário, no Brasil, não é um privilégio do Brasil, mas no mundo inteiro, as mulheres, elas são as que menos recebem visita íntima ou visita de parentes. Os homens, quando vão para o sistema penitenciário, as mulheres são as que mais vão visitá-los, as filas imensas das mulheres. Então, as mulheres não abandonam seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus maridos, seus companheiros, elas vão visitar. Inclusive, muitas mulheres são moeda de troca dentro do sistema penitenciário. No caso das mulheres, quando elas ingressam para a questão penitenciária, elas ficam completamente isoladas. Então, tem muito disso, né, no sistema penitenciário, e a Ângela traduz isso no momento em que ela começa a ter uma relação homoafetiva, e até hoje a Ângela tem a sua companheira, né? Eu não sei se é a mesma naquela época, nunca parei para pesquisar isso, mas a Ângela hoje ela traz isso, e ela pouco escreve, até onde eu percebo na literatura dela, da homoafetividade, das questões da lesbiandade, da sexualidade, mas enfim, essa questão, quando elas colocam ali, que elas também começam a perceber que é nessa relação afetiva que elas conseguem ter essa força, e assim como a colega trouxe também a questão da rede de solidariedade, eu não gosto de usar a palavra sororidade, eu sou um pouco contra a palavra sororidade, mas essa rede de solidariedade e de organização que as mulheres trazem, eu acho que isso é super importante, sim, no momento em que mostra realmente a força. Elas percebem a força que tem na unidade enquanto mulheres e na unidade enquanto essa rede
de solidariedade, de que juntas por várias questões, daí tem isso que a outra colega falou também, da própria questão das mulheres que estão grávidas lá dentro, das mulheres que estão adoecidas, das mulheres que obviamente se coloca nessa questão, a questão mental, né, a saúde mental e a saúde física, e é aí que elas começam realmente a se relacionar afetivamente, porque o afeto também não é só a questão sexual, mas sim as relações de afeto, e não é por acaso, né, que ela também traz muito a questão do Lorca, né, o Lorca era um poeta também homossexual e foi assassinado também por essa questão da sua homossexualidade, e não é por acaso também que ela traz Che, quando Che fala, né, que todo revolucionário, toda pessoa revolucionária, ela tem que ser movida, né, pela questão do afeto, pela questão do amor. Então eu queria trazer essas poucas contribuições, muito rapidamente, assim, adorando esse debate, espero também ter elucidado essas questões, assim, para o grupo. Obrigada. Anne, só uma pergunta. Você conhece um documentário que é de Porto Alegre, foi o primeiro que eu vi, sobre presídio feminino, chamado O Cárcere e a Rua. É um documentário só sobre mulheres presidiárias em Porto Alegre, e tem um debate desse lá, é muito interessante, eu não sei se você conhece. O Cárcere... Sim, é do presídio da Madre Pelletier, que é o único presídio que nós temos feminino no Rio Grande do Sul. Ah, é o único, é? É porque eu sabia ele em Porto Alegre, é isso. Isso. Extraordinário. Agora, uma observação que eu faria e perguntaria aos demais aqui que leram, é que ontem eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, eu não sei como é que ela interpretou esse tema, está na página 70, que é o tema da homossexualidade. Ela acha que Angela Davis inferioriza o tema. Vocês acham isso? Inferioriza como problema em detrimento da política, porque é um momento que Angela Davis fala que é como se fosse assim, a homossexualidade vira como que, não uma droga, mas um desvio, assim, como... eu preciso tê-la para aguentar, como se fosse uma droga que eu tenho que suportar. Eu não vi assim, eu li 2 vezes e não entendi assim, mas a pessoa que me mandou a mensagem entendeu assim. Eu não sei se você, Anne, ou outros entenderam assim. É o que está na página 70 que ela fala, mas é isso. Posso comentar, professor, se não tem ninguém inscrito? Não, eu realmente compreendo, assim como eu disse, né, eu percebo essa questão, é que a Ângela, na sua vida, eu não conheço, por isso que eu falei, eu não conheço literatura que ela tenha se debruçado especificamente sobre essa questão, porque essa questão para ela não é a estrutural, a questão estruturante para ela são esses 3 pilares mesmo, a questão de raça, de gênero e de classe. A questão da sexualidade para ela não é o grande, que tanto faz, se eu sou lésbica, se eu sou gay, se eu sou trans, e essa questão para ela não é traduzida assim como uma questão fundamental nessa luta, né? Essa questão ela vem, não é estrutural é a questão racial, fundamentalmente. Então, assim, eu não acho que ela trate disso, né? Tanto é verdade que até hoje ela tem um relacionamento homoafetivo, então acho que ela não trata, porque não importa se ela é ou não é, essa questão da sexualidade dela, fazer com que ela seja o potencial que é, né, intelectual, político, histórico, então não vejo com nenhum demérito essa questão, a meu ponto de vista, né. Bom, frente a esse debate, com referência ao que a colega acabou de falar, eu também vejo dessa forma. Agora, eu só queria abordar aqui, Romero, colegas, Danilo e todos presentes, a semelhança do debate, quando ela fala de raça, a semelhança do discurso de Angela Davis com um filósofo que eu estou pesquisando, né, que eu e o professor Romero estamos estudando, que é a Shirley Bembe. Ela diz que a raça é uma opção política. E, de fato, a raça, falar de raça não, mas esse debate público e essa estruturação política de subalternização de alguns humanos em torno da raça é de fato uma opção política, né? Isso, porque se a gente observar, não é somente o negro que é inferiorizado nesse debate. Então, Angela Davis, ela procura também trazer isso para o campo de um
de expandir um pouco mais, né, essa subalternização. Vejamos lá, ela fala do porto-riquenho, fala de outras etnias que também são subalternizadas, né, no mesmo nível que ocorre com as mulheres negras e com os homens negros. Com isso, ela também não trata da questão racial como Morgan Freeman faz, né? A gente não pode falar de raça porque isso é que traz o problema. Não, ela consegue enxergar, né, como o imaginário social funciona e partindo disso, ela consegue também entender que há a opção política por subalternização tratando de raça, né? E a Shirley Bembe ele traz um conceito interessante que é a extensão da condição negra para outros grupos humanos subalternizados, né, que num horizonte de um Estado neoliberal, brancos, negros, e basta que ele não tenha o formato de inscrição nesse Estado neoliberal, para que então ele seja subalternizado, e sendo subalternizado, logo racializado, independente do seu fenótipo humano, né? Essa tática de quebra do contínuo biológico humano é a herança que a gente tem aí do racismo científico, né, da modernidade filosófica, que em nossos tempos acabou não fazendo mais sentido, porque a gente tem uma concentração absurda, né, de renda em uma camada específica da população, geralmente são heterossexuais e brancos, né, mas isso também é decorrente desse modo de ver a sociedade, né? Bom, era isso que eu queria trazer, essa ideia de Angela Davis e intertextualizar e trazer ela e contextualizar com a Shirley Bembe. Bom, nós não temos mais nenhum inscrito aqui, Romero, eu também não estou querendo interditar o debate, mas a gente está chegando no limite aqui, né, da nossa aula, do nosso encontro. Romero tem aula, né? Aí, Romero, eu acho que você... Aula não, aquela prova doida que não tem futuro. Romero, aquela prova... E o pessoal tá muito nervoso com aquela prova. Você deixa o pessoal muito nervoso, cara. Você é muito ruim. Vocês... Aluno é muito preocupado com prova, pelo amor de Deus. Com prova, filosofia contemporânea. Paciência, mas veja... eu acho que se a gente poderia voltar ainda quarta-feira, se for necessário, eu postei lá no grupo nosso um documentário intitulado Os Hipopótamos de Marcuse. É o melhor documentário sobre Herbert Marcuse que temos legendado em português. E principalmente Angela Davis vai aparecer no documentário, mas não só por isso, é um documentário para você entender a filosofia de Marcuse e como ela impactou a filosofia de Davis, e como Davis é uma das brilhantes discípulas de Marcuse, que foi além daquilo que Marcuse se propunha. Eu acho muito interessante, porque Marcuse tem um limite, ele é alemão, ele é judeu, ele é branco, ele tem um limite, apesar dele ser o filósofo branco mais próximo do movimento negro americano. Ele dava curso para os Panteras Negras, então ele era um dos poucos que participava do movimento, agora, assim, ajudando na formação. Mas, de qualquer maneira, com ela, foi além, entendeu? Agora, é importante, principalmente quem está interessado em estudar filosoficamente Angela Davis, esse documentário. O documentário é uma maravilha. Além de ser uma aula de anos 60, filosofia política, nova esquerda, New Left, a posição dele, o tempo inteiro ele falando, entrevistando, imagem, a perseguição que ele sofreu em Los Angeles, a tentativa de prisão dele, o FBI odiava ele, o FBI odiava Marcuse e etc. E tal. Então, assim, tudo que, de certa forma, é os Estados Unidos. E, principalmente, o período Reagan, que ela pegou. Reagan foi governador da Califórnia. Reagan foi o primeiro a perseguir Angela Davis. Quando ela se tornou professora da universidade, ele queria demiti-la, porque ela era filiada ao partido, só isso. Ele ia demitir, pediu a demissão dela, porque ela era filiada ao Partido Comunista, está no documentário. E quem era o governador da Califórnia? Ronald Reagan. Reagan fala no documentário, ele fala, tem que tirar essa mulher, daí ela vai envenenar a escola. Aí o que aconteceu? A aula dela, que era para 50 estudantes, apareceram 7.000. A primeira aula dela tinha 7.000, foi um protesto maravilhoso, porque ela só tinha 50 alunos matriculados. Daqui a pouco apareceram 7.000. Ela teve que dar aula no pátio. Vocês vão ver, está no documentário. Quem viu o documentário, isso é um momento maravilhoso, que eu acho muito bacana essa ideia de solidariedade. Eu tenho a impressão que Angela Davis aprendeu solidariedade na prática. Solidariedade para ela não é um mero conceito. Solidariedade para ela é uma praxis.
Para mim, ela aprendeu isso na prática, assim, de ver as pessoas, de ver brancos, negros, latinos. Essa noção de identidade de classe, identidade de cor, ela tem muito na raiz da solidariedade. O critério é a solidariedade. Angela Davis tem, e é uma coisa pouco estudada. Eu estava pesquisando os trabalhos sobre Angela Davis. Pouca gente estuda o conceito de solidariedade em Angela Davis, que é um conceito fundamental da filosofia política contemporânea. Para mim, é o conceito mais anti-neoliberal que temos hoje. É o conceito de solidariedade. Entendeu? De Angela Davis ao padre Júlio Lancelotti, entendeu? É foda, cara. É a marreta de Júlio Lancelotti. Então, assim, eu acho isso muito importante a gente perceber isso na filosofia política contemporânea. Né? E sair desses temas clássico que não diz nada, nada, é igual o curso de Danilo. Sabe aquele amontoado de palavras para não dizer nada? É aquela coisa balofa, aquela coisa balofa no sentido inchada, sem conteúdo, aqueles discursos inflamados. Quando eu vou participar de banca de direito, eu já vou armado assim no meu coração, com a armadura de Cristo, porque, puta, eu vou ter que aguentar aquele papo, aqueles discursos que você pensa, será que a pessoa acredita nisso? Porque isso é inacreditável. Como é que alguém acredita no inacreditável? É fogo, cara, é fogo. Paciência, mas é só um incentivo ao direito. Um incentivo ao direito para que o direito, quem sabe, né? Paciência, da minha parte é isso. Eu não sei se quarta-feira como é que fica, porque se já foi montado, Daniel, o grupo da quarta, se já está certo, o capítulo 2, ou se as pessoas querem continuar no 1 ainda, ou se a gente vai para o 2 direto. Porque se for para o 2... Né? Uhum. Romero, eu penso que a gente poderia voltar a discutir o capítulo 1. Aliás, discutir do modo que eu falei, né? É um pouco mais detido. Todos os temas que você levantou aí, que Angela Davis aborda, eu acho que é importante a gente esmiuçar eles, né? Porque não é tudo ali que a gente está familiarizado, né? Então, eu acho importante a gente voltar para esse capítulo. Aí, os demais aí que quiserem se manifestar... Só que, veja bem, quarta-feira, Daniel, é quarta-feira de cinza. Para mim, tá ótimo, porque eu não saio daqui. Para mim, tanto faz cinza ou outra coisa. Para mim, tá marcado, tá de boa, entendeu? Quarta-feira de cinza, porque vocês sabem que, por incrível que pareça, esse Brasil vai entrar no carnaval, né? Mas, aí, agora, de qualquer maneira, quarta a gente poderia marcar aqui, tá tranquilo. Da minha parte, não sei se Ed Calvo topa, se Danilo topa, a gente manter a reflexão, continuar, fechar. A ideia é fechar o primeiro capítulo e pedir encarecidamente, quem não leu, leia, ajuda demais. Olhe, faça disso a sua leitura de carnaval. Faça disso a sua leitura de carnaval. Primeira coisa, você não pega Covid lendo Angela Davis. Isso é muito bom. Então, assim, leia Angela Davis. É uma beleza. Uma beleza. E, aliás, ficar no carnaval lendo Angela Davis vai fazer bem, porque a gente não vai se aglomerar e a gente não vai espalhar vírus. Eu estou nesta política. E aí, a quarta-feira de cinzas, a gente está aqui, ó. Eu estou nessa filosofia política. Vai para a missa de manhã, recebe a cinza, de noite Angela Davis. Olha que maravilha. Vê que coisa abençoada por Deus. Gilson. Professor Romero. Pois não, Gilson, fala aí para todo mundo. Professor Romero, você falou que fez uma listinha de pontos que a gente poderia observar. Eu acho que seria interessante passar no grupo essa listinha, porque aí eu vou reler o capítulo, ler com mais atenção e vai isso aí, beleza? Com prazer. Gilson, lhe recomendo. Eu passo a listinha e, por favor, veja o filme sobre Marcuse. É um filme delicioso, maravilhoso. Veja o filme também sobre Marcuse. Eu passo, sim, é uma listinha de temas que eu fiz de maneira bem estruturalista, assim, bem... Beleza. Lá, Foucault, bem arqueologia do saber. Aí coloco lá e cada um procure. É meio que dicionário, porque são palavras que eu destaquei que a gente pode ir atrás, tipo Jonathan Jackson. Ela cita, e esse rapaz é importantíssimo na vida pessoal dela. Esse rapaz então, assim, é esse tema, tipo, o horizonte de Jonathan Jackson, é o primeiro horizonte que eu trabalho. São horizontes de Angela Davis, no capítulo 1. O primeiro horizonte é Jonathan Jackson, entendeu? E eu acho isso, muito interessante algumas coisas. E como o Lendo sugeriu aí, no Google, eu procurei no Google, procurei em outros livros e tal, porque também é um aprendizado muito grande. E, para mim, essa obra é uma obra de filosofia. Eu não tenho a menor dúvida, eu já disse. Todo mundo quiser começar a ler Angela Davis, comece por aqui, minha gente. O horizonte dessa mulher está aqui. Pode reparar, todos os planos dela hoje passa por essa obra aqui. Por exemplo, encarceramento em massa, encarceramento da população negra, racismo, feminismo negro, luta de classe, raça, partido, visão de partido, tudo está aqui.
Se você olhar hoje os temas de Angela Davis, os livros dela pela editora Boitempo e por outras editoras brasileiras, né, ela não só publicou pela Boitempo, se você observar os títulos do livro, você já remete à autobiografia. Isso é impressionante nessa mulher. Eu acho uma das maiores intelectuais que os Estados Unidos têm. Hoje, para mim, é ela e Butler na cabeça mesmo da coisa, entendeu? Uma branca e uma negra. E assim, por exemplo, um tema que eu relaciono em Angela Davis, que está nesse livro aqui no final, é o tema da Palestina, por exemplo. É um dos temas importantíssimos em Angela Davis. Angela Davis é a primeira pessoa comunista a associar a luta palestina à luta dos negros. Isso é uma coisa raríssima. Para você entender a capacidade de solidariedade dessa mulher. É impressionante. Quando ela esteve aqui, ela teve na Bahia, Salvador e no Recôncavo, ela teve em Cachoeira, né? E é muito bonito quando ela falou, ó, eu conheci uma professora que trabalha com mulheres presas lá em Salvador, Carrascosa, eu fui falar com ela. Veja, essa mulher saiu lá dos Estados Unidos para visitar uma prisão aqui, para procurar uma mulher que trabalha. Isso é extraordinário, pô. Isso é muito raro. Pensar que um filósofo faça isso, pensar que um filósofo saia desses hotéis luxuosos para ver o mundo é muito raro. E ela fez isso aqui, quando ela esteve em Cachoeira, quando ela esteve em Salvador. E ela cita a pessoa que ela procurou, quem pesquisa, Denise Carrascosa é o nome da mulher. Ela, inclusive, está eu tenho ela no Facebook, que é uma pessoa que pesquisa há muitos anos isso e ajudou a Angela Davis, inclusive. Porque ela estava fazendo levantamento de um carceramento em massa no mundo, principalmente em países periféricos, Brasil, Índia, Oriente Médio, etc. Então, assim, é um dos temas importantíssimos que já está aqui. E outra coisa, dita por uma presidiária. Imagine. Então, não é só apenas uma teoria das prisões. Ela não é uma abolicionista teórica. O abolicionismo entra na vida de Angela Davis na praxis. Ela se torna abolicionista. Ela não introduziu uma teoria do cérebro. Ela se torna abolicionista na praxis. Isso é fundamental. E ser abolicionista para ela é ser socialista. Para ela não tem sentido um socialista defender prisão. É muito estranho você ver alguém de esquerda defender prisão. E eu já vi no PSOL, no PT, puta que pariu, de caralho, eu fico preocupado com isso, porque Angela Davis, eu e uma professora amicíssima nossa, que já teve aqui, a nossa amiga, foi professora Danila, a professora Andréa de Pierre, a gente fica meio oriçado. O André liga para mim, Romero, que diabo é essa esquerda defendendo prisão? Essa galera tá com a cabeça onde tal, não ler Angela Davis. Entendeu? Então, acho que esse é um dos temas que eu acho que a gente pode rolar aqui quarta-feira e mandar brasa nas cinzas. Beleza? Fechado, é isso. Angela Davis sofre do mal de todo socialista, né? Pois é. O filme tá lá, viu? O filme tá lá no nosso grupo, tá certo? Quem não tiver no grupo quiser entrar, Daniel tá colocando o pessoal para dentro, tá certo? Nosso grupo de intelectuais negros. Então. Maravilha, minha. Da minha parte é isso. Agora eu vou continuar o trabalho em outra plataforma. Valeu demais. Obrigado. Falou. Pessoal, então até quarta-feira a gente volta para o capítulo 1. Boa noite.